Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Quem fala é o professor Max da disciplina de Química e nessa aula virtual hoje tratarei das atividades que foram indicadas no PCD de número 09. O modelo atômico sofreu diversas alterações ao longo da história e até hoje é motivo de discussões. O que tal fato revela sobre a construção da ciência e sua relação com a tecnologia em um momento histórico? Vimos, na verdade, até então, os modelos atômicos filosóficos. Foi o modelo atômico de Epicuro e Demócrito, a primeira proposta de estrutura, na verdade, da matéria que envolve átomos. E vimos a teoria dos quatro elementos. Inicialmente, esses foram tratados como modelos filosóficos, tá? Com o desenvolvimento da tecnologia, tá? A ciência fazendo parte da ciência, o experimento, a gente conseguiu, né, retomar essa discussão sobre o modelo atomista da ciência, tá? Só que a cada momento histórico ele foi mudando, sofrendo alterações, de modo que a gente estudou quatro modelos: o de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e o de Bohr. Então, a existência dessas diferentes teorias para a estrutura atômica e sua substituição ao longo do tempo revela o que da ciência? Revela que a ciência depende do conhecimento da tecnologia disponível em dado momento histórico e que está em permanente construção. Questão de número 10. O cobre é um elemento químico utilizado em fogos de artifício para obter a cor azul durante as explosões. Com base no modelo de Rutherford-Bohr, explique por que ocorre a emissão da cor observada. Então, durante a explosão dos fogos de artifício, a energia fornecida é absorvida pelos átomos de cobre. Essa energia faz com que os elétrons dos átomos passem para o estado excitado, ou seja, ocorre transição eletrônica de um elétron de elétrons de menor nível de energia para maior nível de energia, certo? E aí, quando eles retornam ao estado fundamental, os elétrons liberam energia excedente em forma de luz visível, que nesse caso é a cor, e cada transição de eletrônica tem uma cor peculiar atribuída a ela, tá? Então, como a energia de transição é quantizada e característica de cada elemento químico, enxerga-se sempre uma cor específica, que no caso do cobre é a cor azul. Sabendo que há 5 elétrons na camada de valência do fósforo, indica a configuração dos elétrons de valência dos átomos deste elemento químico, utilizando a notação de Lewis. Qual é a posição desse elemento químico na tabela periódica? Então, para representar o símbolo de Lewis, a gente coloca primeiro a letra que representa o elemento químico, depois a gente vai fazendo a distribuição um a um dos elétrons, tá? Os elétrons aqui vão estar sendo representados por pontinhos. Então, a primeira distribuição é a distribuição individual, então eu coloco o mais distante possível cada elétron, tá? E eu fazendo isso, eu distribuí 4 elétrons. Aí nesse caso, o próximo passo é o que resta de elétrons, que é um elétron, distribuir junto do outro elétron que já está distribuindo, formando o par. Então, no caso, eu coloquei desse lado. O fósforo ele está no grupo 15, ou família 15, ou família 5A. E o período é o terceiro período, tá? O grupo representa a coluna na tabela periódica, o período representa a linha. Segunda questão. Com base na equação que representa a formação do ânion cloreto, dada a seguir, equacione a formação do ânion sulfeto. Então vamos analisar primeiro o ânion cloreto. Coloco Cl é da família 7A, Cl tem 7 elétrons na camada de valência, então assim ele está distribuído. Ele vai ganhar mais um elétron, formando o ânion cloreto, inclusive por isso que a carga é negativa, porque ele passa a ter mais elétron, porque ele ganhou mais um do que próton. E aí, totalizando 7, que já tinha mais um elétron, totaliza 8. E eu distribuo, nesse caso, eu posso distribuir primeiro individualmente. Então, vou distribuir 4. Depois, vou formando os pares. E aí fica, na verdade, 4 pares, já que tem 8 no total. Para o enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu distribuo individualmente os 6 elétrons. Depois, eu vou colocando ele aos pares
o que sobrou. Então eu coloco um elétron aqui e o outro elétron aqui, distribuir todos os 6. Nesse caso, para formar o íon sulfeto 2- quer dizer que ele tem que ter 2 elétrons a mais. Então ele vai ganhar mais 2 elétrons, formando o íon sulfeto ou ânion sulfeto com um total de 8 elétrons, já que antes eles tinham 6, agora passa a ter 8. Escreva a configuração eletrônica dos íons formados pelos átomos dos elementos químicos lítio e potássio do grupo 1 da tabela periódica, utilizando uma tabela semelhante à representada anteriormente para o íon sódio. O que você observa de comum ou diferente em todos esses íons em termos de carga e de configuração eletrônica? Então, o que a gente tem aí? Tá? A primeira coisa é saber o que é a configuração eletrônica. Configuração eletrônica é a distribuição dos elétrons em camadas ou em subníveis de energia. Nesse caso dessa atividade, a gente vai fazer a distribuição somente em camadas. Então precisamos calcular a quantidade de elétrons de cada íon aí. O lítio ele tem número atômico 3 e carga mais 1. Tá? Se o lítio tem número atômico 3 e carga mais 1, o que é que acontece? Que o lítio ele tem um próton a mais do que o elétron. Então, se tem 3 prótons, quantos elétrons vai ter o lítio mais? 2 elétrons. E ele vai estar distribuído na camada no nível eletrônico mais interno, que seria o nível eletrônico K, que comporta no máximo 2 elétrons. Tá? Já o íon potássio, tá? De mesmo valor de carga do que o íon lítio, só que a diferença está no número atômico. Ele tem número atômico 19, quantidade de prótons igual a 19, e se a carga é positiva, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétron. Nesse caso, como a carga é mais 1, então tem mais um próton do que elétron. Logo, chega-se à conclusão que ele tem 18 elétrons. Então, vou fazer a distribuição eletrônica de 18 elétrons. A camada K suporta no máximo 2 elétrons. Então, a gente distribui os 2 elétrons na K. Depois, passa para a segunda camada mais externa, a L, que comporta no máximo 8 elétrons. Então, até então, distribuímos 10 elétrons. 2 mais 8. Resta quanto? Resta 8 elétrons. Perdão, restam mais 10 elétrons. E essa distribuição vai ser na camada M. A camada M, a camada de número 3, ela comporta até 18 elétrons. Então, 10 é possível distribuir só na M? Sim. Certo? Então, a gente tem essa distribuição para o íon potássio K+. Qual a semelhança? O valor de carga, né? Cada um tem o mesmo valor de carga, mais 1. Outra coisa, eles estão na mesma família. O elemento que deu origem ao íon. O elemento lítio e o elemento potássio estão na mesma família. A diferença é que eles estão em períodos diferentes. Por que, Max? Eu sei que são períodos diferentes, porque perceba, a quantidade de camada é equivalente à quantidade de período. O lítio mais o período dele, primeiro período. O lítio, o potássio mais terceiro período, já que tem 3 camadas. Considere um elemento químico E com número atômico igual a 16. Qual a sua configuração eletrônica para o estado fundamental? Se eu estou me referindo ao estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ou seja, número atômico 16, quantidade de elétrons igual a 16, então faria a distribuição eletrônica de 16 elétrons. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling ou o diagrama das diagonais, a gente tem a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, depois seguindo 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Na dúvida, é só voltar lá no diagrama de Linus-Pauling e consultar qual é a sequência de distribuição eletrônica. Fazendo essa distribuição desse modo, a gente distribui os 16 elétrons, tá? Letra B. Quantos e quais subníveis diferentes são permitidos para esse elemento químico em sua camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa, certo, do átomo. Nesse caso, a camada mais externa é que está representada pelo maior número, que é 3. A camada 3, ela comporta
os subníveis, pode comportar os subníveis S, P e D. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, na distribuição na letra A só tem SP. Claro, né? Porque SP é seguindo a sequência de ordem crescente de energia. Entretanto, a camada 3 ainda comporta o subnível D, tendo em vista que essa camada pode possuir no máximo 18 elétrons, tá? Então, e que já é a resposta da letra C, né? Qual é o número máximo de elétrons que esse elemento poderia acomodar em sua camada de valência? Camada de número 3 ou camada M comporta até 18 elétrons.